Esse jogo agora de 10 da manhã, Inglaterra e Irã, do grupo B, vai ter uma arbitragem brasileira. Nadine, vai ser o árbitro Rafael Claus, que faz a sua estreia em Copas do Mundo hoje, e os assistentes são Rodrigo Figueiredo e Danilo Maniz. O que você acha dessa arbitragem, do Claus, do trabalho dele, e como deve ser para o árbitro estrear numa Copa do Mundo? Com certeza deve estar bem ansioso. A primeira Copa do Mundo do Rafael Claus, do Wilton Pereira Sampaio, já é a segunda, porém, na última, na Rússia, ele trabalhou como árbitro de vídeo, então trabalhar como árbitro em campo também é uma ansiedade diferente. Mas eu analiso como eles seriam. Os dois são os melhores árbitros do Brasil na atualidade. A gente sempre vê em relação a temporadas, mas eu acredito que foi a melhor escolha do Brasil no momento. O Rafael Claus. O que chamou a atenção, Domi, Renato e Rafa, foi que a Conmebol levou árbitros, levou a escala de arbitragem da Conmebol. Nenhum árbitro apitou final de Libertadores. O Rafael Claus já apitou Sul-Americana, o Wilton Pereira também, Recopa Sul-Americana, mas nenhum árbitro da Conmebol trabalhou em final de Libertadores. É uma arbitragem como a renovação de uma arbitragem, né? Os árbitros mais experientes, por sinal, já se aposentaram esse ano. Nestor Pitana, o Patrício Lustô, são árbitros. O Roberto Tobar se aposentou já no começo desse ano, quer dizer, agora no final desse ano, e então é uma arbitragem nova que está nessa Copa do Mundo, e os brasileiros, para mim, estamos bem representados. Eu acho que, espero que eles façam uma boa partida. O Rafael Claus fazendo seu primeiro jogo hoje. Vamos analisar, né? Estar de olho. O Wilson Pereira, que você citou, né, que é o outro árbitro, ele vai apitar Senegal e Holanda. Vamos estar de olho mesmo. Agora, a arbitragem brasileira, Nadine, costuma ser mais rigorosa em alguns lances que os árbitros europeus deixam passar, né? Existe isso mesmo? E o que significa para a gente ter dois árbitros numa Copa do Mundo? A arbitragem brasileira é muito criticada por nós, brasileiros, né? A gente sempre espera que os outros estão em melhor nível em relação à arbitragem brasileira. A gente sempre elogia muito a arbitragem da Europa, mas o fato de terem levado dois árbitros brasileiros, lembrando que somente a Argentina, o Brasil, a Inglaterra e a França possuem dois árbitros, né, do mesmo país na Copa do Mundo. Isso representa muito. É um sinal de que eles valorizam a arbitragem brasileira. E colocar os dois árbitros já nessa primeira rodada é algo que, para mim, significa que eles têm grandes chances de dar continuidade a grandes jogos nessa Copa do Mundo. Então, é algo que precisa ser revisto por nós, brasileiros, quando a gente critica tanto a arbitragem brasileira, porque a FIFA está valorizando demais, eu acho. Ô, Renato, mas a gente pode soltar uma hashtag VAR semiautomático no Brasil, né? Mesmo assim. Não, eu acho que o que a gente precisa é das melhores tecnologias, das mais modernas. Nós usamos aqui no Brasil uma tecnologia que já não é mais usada na Premier League há um tempão. As linhas da Premier League são mais grossas. Aqueles impedimentos por unha do pé mal cortada, lá na Premier League não existem mais. Nós ainda estamos aqui na idade da pedra da lascada do VAR, né? Infelizmente é isso. Aí a gente vai para uma Copa do Mundo e vê essa diferença brutal de tecnologia. O que eu espero é que a CBF, que é tão rica, que ganha tanto dinheiro com futebol, invista nessa tecnologia, para que cada vez exista menos dúvidas, menos coisas que ficam suspeitas. Entendeu? Eu acho que a questão é essa. Pode, de repente, pedir uma doação aqui do governo do Catar, né, Rafael? Porque aqui não está faltando dinheiro. Vocês viram o estádio ontem? Que riqueza! Agora, a tecnologia da linha do gol estava aqui no Brasil na Copa de 2014 e o Brasil não ficou com ela, né? Já estava instalada em estádios, inclusive. Então, essas tecnologias, infelizmente, o Brasil ainda vai demorar para ter algumas delas, né? Pelo menos tem o uso do VAR, que eu acho que já é um avanço grande, embora, claro, sempre seja discutido, sempre gera discussões por vários motivos também. Acho que tem muito do Brasil, do comportamento do jogador, que atrapalha muito, e até a nossa visão muito de sempre olhar para a arbitragem já partindo do princípio de que ela está ali para prejudicar todo mundo. Então, acho que tem vários aspectos culturais que não contribuem muito nessa tentativa de evolução da condução, de administrar, de arbitrar uma partida. Mas tenho essa curiosidade porque até o Renato citou a Premier League, né? O fato de você arbitrar numa Copa do Mundo um jogo de jogadores que atuam na Premier League traz um embate entre
que universo cada um está acostumado, né? Porque a Premier League, a Nadine certamente pode falar até mais sobre isso, a Premier League tem também meio que suas regras próprias desde o início do VAR. Então, se o Brasil está em um lado, do ponto de vista de exagerar na intervenção, por exemplo, banalizar a intervenção do VAR, a Premier League está meio na outra ponta, e que não necessariamente é a correta. Foi uma decisão e que muitas vezes até foi saindo do padrão da utilização de VAR. Então eu acho interessante ver como também os jogadores ingleses se saem num outro universo, em termos de critérios e em termos até de utilização do VAR também.